pouco sobre este livro para você, porque infelizmente, pessoal, muitas pessoas desconhecem esse livro aqui, muita gente, não são poucas as pessoas que desconhecem completamente e plenamente esse livro. E quando a pessoa conhece este livro aqui, mas assim, ele tenta aceitar, e ele tenta justificar, olha que coisa, ele tenta justificar esse livro, aí realmente já é um problema de sociopatia, de psicopatia, porque não é possível que você olhe e tente justificar, porque isso aconteceu naquele tempo, naquela época, mas quem foi que mandou fazer? Ah, foi o meu Deus que mandou fazer isso. E como é que você concorda que foi o seu Deus que mandou fazer essas barbaridades, se é um Deus plenamente ético, né? Porque ele escolheria um povo só em detrimento dos demais povos. Então, é uma pergunta que realmente vale a pena nós nos perguntarmos. Muita gente acredita na Bíblia simplesmente por causa de um vício linguístico. Já viu quando você fala Virgem Maria? Deus é isso, Jesus, Virgem, sei lá mais o que, Nossa Senhora. É desse jeito, isso é um vício linguístico. Então as pessoas, você acredita em Deus? Acredito. Outras pessoas acreditam em Deus por questões de doutrinação. Porque meus pais me ensinaram assim, a escola, a faculdade, a sociedade, meus amigos, todos confirmaram essa ideia. E já parte para uma confirmação social. Já entra para uma propaganda, para uma publicidade, trens, ônibus, praças públicas, as pessoas com caixinha de som confirmando essa mesma ideia, o teu cérebro ele vai se convencendo que de fato, de verdade, um absurdo aconteceu. Isso quer dizer, este livro para as pessoas, elas são capazes de fazer qualquer coisa. Isso tudo por causa de quê? Propaganda. É por causa da propaganda que diversos rapazes, moças, jovens saem de todas as partes dos Estados Unidos, da Europa e do mundo para se juntar ao Talibã. Você compreende isso ou não? Então, quer dizer, um rapaz que coloca explosivos no seu corpo e ele sai para explodir outras pessoas, ele faz isso tudo baseado em alguma coisa. Baseado em quê? Baseado em uma autoridade escriturística, que para ele é um modelo de fé, é um modelo de praticidade. Ele tem que praticar isso para agradar o seu Deus malvado. Então isso é propaganda, isso é uma propaganda muito boa. É também publicidade, todos os níveis. Eu tenho que ir para a igreja hoje. Quer dizer, eu tenho que ir para a igreja hoje. Às vezes não tem vontade nenhuma de estar dentro de uma igreja, não tem vontade nenhuma de se ajoelhar, mas tem a obrigação até mesmo mental, a obrigação de consciência. Eu vou baixar meus joelhos aqui para como é que eu posso lhe dizer? Para adorar a Deus. Quer dizer, eu vou para a igreja hoje para falar com Deus. Não, você não vai para a igreja para falar com Deus. Por exemplo, se pegar aqui, se nós pegarmos as pessoas na rua, é um exemplo disso. Tem pessoas que dizem assim, é sério isso? Isso está na Bíblia. Quer dizer, elas colocam esse livro aqui como se fosse um livro extremamente santo. Um livro sacralizado, um livro divino, um livro que de fato, de verdade, vieram os deuses, os astronautas dos céus, vieram e escreveram esses livros aqui, dotaram os humanos de poderes especiais para escrever esse livro. Só que isso não é verdade. 99% das pessoas, só para você ter uma ideia, 99% das pessoas, elas discordam da Bíblia. Tanto é que quando eu pergunto para você faria isso, você faria aquilo? Você acreditaria assim, você acreditaria assado? Você faria assim, faria assado? Ela fala, não para todas as questões. Todas. Quer dizer, elas discordam plenamente, completamente e profundamente da própria Bíblia. Ela discorda das suas regras, dos seus ensinamentos, dos seus estatutos, dos seus regimentos, discordam dos seus mandamentos e não obedecem absolutamente nada. Agora, quando uma pessoa diz, eu sou professor de teologia, né? Eu conheço muito bem a Bíblia. Aí quer dizer, quando o cara conhece a Bíblia, quando ele aceita a Bíblia, quando ele tenta agora justificar as barbaridades, os genocídios, os infanticídios, quando ele tenta justificar todas aquelas barbaridades que estão dentro, contidos nesse livro aqui, é porque existe um certo grau de psicopatismo nessas pessoas de verdade. Pode, mas essa pessoa é uma pessoa tão boa. É verdade. Pode ser uma pessoa realmente que seja boa por fora. Mas por dentro existe algo que faz... Gente, como é que uma pessoa defende? Como que um ser humano defende um exército divino, né? Um exército de pessoas que se dizem divinas, né? E essas pessoas agora vão entrar na cidade para roubar as terras dos outros, o ouro, a prata, para acabar com todas as suas estátuas,
acabar com todas as suas crenças, para matar todos os homens, mulheres, para matar tudo e não deixar absolutamente nada. Muitas vezes matavam apenas as crianças do sexo masculino e deixavam as crianças do sexo feminino para que elas fossem usadas como escravas sexuais ou escravas domiciliares, trabalhar dentro da casa desses homens. E o que acontece? E como é que você imagina que isso pode ser justificável? É uma limpeza étnica. Deus cria seres humanos, depois Deus ele escolhe um grupo apenas para acabar com os demais grupos sociais. É isso mesmo? Será que foi essa a ideia? Então, ninguém em sã consciência, essa pessoa conseguiria, ou uma pessoa, por exemplo, em sã consciência, ela não confia na Bíblia. Então, essas pessoas que obedeceram, por exemplo, os pastores não obedecem à Bíblia. Os padres não obedecem. Não tem ninguém que obedeça. Mas onde estão aquelas pessoas que disseram que um dia chegaram e disseram, obedeci à palavra de Deus? Elas estão onde? Nos hospícios. Elas estão trancafiadas nos presídios. De te apresentar o lado obscuro, horripilante e sangrento do Deus de Israel. E eu espero que você possa pegar essa mensagem e generalizá-la para todos os... Você vê que dentro da Bíblia, somente dentro da Bíblia, o povo que é o povo de Israel, ele fala que foi um povo separado. Né? Você diz assim, é o povo de Deus. Mas é o povo de Deus por quê? Quem foi que fez essa propaganda de que eles são um povo de Deus? O próprio povo de Israel. É o próprio povo de Israel que diz que eles têm um Deus e que esse Deus escolheu a eles. Primeiro eles constroem um Deus. Um Deus que sai lá de Ur, dos caldeus. Falar com Abraão. Aí pronto. Então quer dizer, Abraão já começa construindo essa imagem, essa esquizofrenia. E aí passa então tudo isso para os seus filhos, Abraão, Isaac, Jacó, neto, bisneto, tataraneto e por aí se vai. As 12 tribos de Israel. Né? E depois você chega a Moisés, você tem Moisés, um grande ditador, um dos maiores assassinos sádicos que a Bíblia teve. A Bíblia demonstra, é evidente que nós temos subsídios teóricos e práticos para demonstrarmos que o Moisés, ele não foi essa coisa toda. Então o que acontece? Mas aí você vê que Deus favorece os israelitas, acima de todas as pessoas. Deus, esse mesmo Deus que você do outro lado aí adora. Ah, porque eu adoro o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Saiba que esse Deus é o Deus mais sádico de todos os deuses. Da assembleia dos deuses, né? De todos os deuses, esse Deus Javé, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, é o Deus mais sádico que existe. É o mais tenebroso de todos eles. Aí você vê que em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, anota. É sempre bom que eu vou te dar muitos versículos hoje para que você possa anotar. Então você pega uma canetinha aí, vai anotando no celular, faz de alguma forma e você anota para você ter uma ideia do que eu estou te falando. Porque não adianta você do outro lado simplesmente acreditar naquela cartilha, né? O padre vem aqui, passa para você uma cartilha, ou então alguém vem, te entrega uns versículos bíblicos, que é evidente que eles não vão colocar isso aqui. A única coisa que eles vão te dar aqui é assim, por exemplo, Assembleia de Deus, tá vendo? Para que você vá para a Assembleia. Eles estão lá, no sinal, estão nas ruas. Aí você está pensando, bom, eles estão falando de Jesus. Não, eles estão usando o nome de Jesus para divulgar a empresa deles. Isso aqui é uma empresa, ó, tá vendo? A Assembleia de Deus aqui, ó. E aqui está o endereço, carimbado aqui ainda. Eles carimbam o endereço para que você não vá para nenhuma outra igreja. Não pensa você que o camarada que te dá isso aqui, que ele quer que você vá para a Assembleia, ou ele quer que você vá para a Igreja Universal, ou para a Igreja Testemunho de Jeová, ou no caso para o Salão do Reino, ou ele te dá isso aqui imaginando que você pode ir para qualquer igreja local aí. Não, ele quer que você vá para a Assembleia de Deus, porque o pastor compra isso aqui. E ele compra e coloca os seus gados para ficar o tempo todo nos sinais em pleno domingo à tarde. Se você do outro lado, é só você olhar, você vai para um sinal desse aí à tarde, você vê assim de gente, ó, sabe, com a camisa com o nome do pastor ainda. Né? Domingo tá assim, é de jeito, no domingo é o dia certo, à tarde. Estão eles aqui com um panfletozinho. Aí o pastor do outro lado, o pastor presidente, tá em casa, tranquilão, sabe, assistindo Netflix. Tá aqui, ó, com um palito na boca, e só aqui, ó, desse jeito, dessa maneira aqui, ó. No ar-condicionado, tranquilo, porque ele sabe que tem pessoas
otários voluntários para fazer esse trabalho aqui para ele, de evangelização, de publicidade, de marketing, de vendas. Ele tem uma excelente gestão empresarial, porque ele é o empresário. E as pessoas fazem isso sem sequer se darem conta do que estão fazendo. Então é bom que vocês conheçam a própria Bíblia. Aí você vê que coisa interessante, olha só, o próprio Deus aqui em Êxodo, anota aí Êxodo, capítulo 23, versículo 24, ele diz assim, ó, não te curvarás perante seus deuses. Olha a ordem sádica desse Deus. Se ele dissesse, não te curvarás perante esses deuses, e só isso, tudo bem. Mas ele fala assim, ó, não te curvarás perante seus deuses, nem lhe prestarás culto. Está falando de outros deuses. Nem seguirás as suas práticas e condutas, mas destruirás seus deuses e quebrarás suas colunas sagradas. Quer dizer, olha o que Deus está incitando aqui, esse Deus aqui da Bíblia. Ele está incitando violência, intolerância religiosa. Se eu chego hoje para qualquer pessoa e digo assim, olha, você acha que Deus ele permitiria, na rua, estou fazendo uma entrevista na rua e pergunto, olha, você acha que Deus me permitiria se eu entrasse em templos e acabasse com as estátuas, acabasse com o culto das pessoas, que se eu matasse todas aquelas pessoas de outras religiões? Você acha que Deus concordaria com isso? 99% vai dizer, não, de modo nenhum, Deus não concorda com isso. Mas você vê dentro da própria Bíblia. Êxodo, capítulo 23, versículo 24, está deixando bem claro que Deus manda o povo de Israel destruir todos os seus deuses e quebrar todas as colunas sagradas dos templos. Que está falando de Êxodo, capítulo 23, versículo 24, é o Deus falando com Moisés, para que Moisés dê essa ordem para que o povo possa chegar e destruir os deuses, as estátuas. Veja que o Talibã fez exatamente isso, o Estado Islâmico. Pegou alguns jovens e levou esses jovens para quebrar as imagens dos protestantes, para quebrar as imagens de Buda, as imagens de Confúcio, as imagens de todos os deuses de outras culturas politeístas e culturas monoteístas também. E isso baseado em quê? Baseado no Corão, na própria Bíblia. Aí quando a pessoa diz assim, um crente vem falar para você, diz assim, vamos falar de tolerância religiosa, parece que eu não consigo enxergar esse cara. Eu digo, peraí, amigão, tu tá falando de tolerância religiosa? Como é que tu tá falando de tolerância religiosa se a tua Bíblia é o livro mais intolerante de todos os livros? Liberdade de expressão e democracia não combinam com Bíblia. Eu duvido você unir essas palavras. Democracia, liberdade religiosa e liberdade de expressão. Você falar aquilo que você pensa é ruim, não existe, de hipótese alguma. Aí eu fico vendo esses religiosos hoje, judeus, muçulmanos e cristãos tentando apaziguar a situação, dizendo, não, nós somos paz e amor. Por favor, para com isso. Olha o que o texto está dizendo na sua cara, na sua lata, para você fazer isso. Olha só. Êxodo capítulo 34, versículo 11 até o 14. Isso aqui é Bíblia, poxa. Mas aí tem crentes que se envergonham disso, viu? Eles se envergonham profundamente, como se eles estivessem corrigindo o próprio Deus. O versículo 11, guarda o que eu te ordeno hoje, guarda o que te ordeno hoje. Eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, e os heveus e os jebuseus. Guarda-te, que não faças concerto com os moradores da terra de onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Isso aqui é Moisés, temendo que o povo vá adorar outros deuses, viu? Moisés. Isso aqui é Moisés, ele está dizendo que é Deus. Mas isso aqui é o próprio Moisés, com medo de perder a sua raça, com medo de perder o seu trono. É como aquelas igrejas que proíbem você de visitar outras igrejas. Isso aqui é Moisés. Moisés fala, pessoal, nós vamos entrar agora na terra de Canaã. Lá tem muitos deuses. Deuses esses que são muito amorosos, deuses esses que às vezes são muito bons. Vocês vão gostar deles. Mas não me larguem. Não me deixem, porque sem vocês eu não sou nada. Eu vivo pro além de vocês. Então, se vocês saírem da minha presença, da presença do Senhor, o Senhor vai castigar vocês. Vai pesar a mão poderosamente. Deus vai arrancar seus filhos. Ele vai arrancar sua vida. Ele vai quebrar com toda a sua produtividade. Então tome cuidado. Não adore outro Deus, nem por brincadeira. Porque Deus, que sou eu, que inventei esse Deus,
sou um Deus zeloso. Pronto. Isso é Moisés falando. Isso é o escritor falando. Aí ele diz assim, versículo 12. Versículo 13. Mas os seus altares transtornareis. Os seus altares, quer dizer, você pegar um altar de uma pessoa, olha a tolerância. Tolerância bíblica é isso aqui, ó. Coisa que pastor não quer ler dia de domingo para os seus membros, né? Não quer ler isso. Pastor não chega, vamos quebrar, vamos matar hoje, vamos hoje acabar com o culto dos outros. Aí ele diz assim, versículo 13. Mas os seus altares transtornareis, e suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso ele é. Mas quem é o Deus zeloso? Fala pra mim, quem é o Deus zeloso? Então, Moisés. Pronto, tá aí. Pegaram, pessoal. É como aquele cara com medo. Aquela pessoa que tem medo de perder os seus membros. Aí ele coloca Deus no meio. A Deus é amor é assim. A Deus é amor. Quem é da Deus é amor sabe disso. Não vão para outras denominações. O Senhor Deus não permite. Olha isso. Olha a esperteza do cara. É marketing puro, não é não? O cara chega à Congregação Cristã no Brasil. Aí você vê a Igreja Universal dizendo, vocês não vão sair daqui para ir para outra igreja. Aqui é salvação. As Testemunhas de Jeová, a mesma coisa. Não vão sair daqui. Então quer dizer, isso é Deus? Não, isso é o presidente. Vocês não percebem isso, não? Isso é o presidente proibindo você, que é a ovelha dele. Ele quer mudar, mandar na sua decisão. Você não pode adorar outro Deus. Você não pode ir para outra igreja. Não deixa nem você visitar outras igrejas. A Congregação Cristã no Brasil nem por brincadeira deixa você sair da igreja. Se você sair, imagina se você sai, vai ser fidelizado. Isso é fidelização. Para quem estuda marketing, vendas, gestão empresarial, sabe o que é fidelização, pessoal. Moisés está tentando fidelizar o povo, ele está com medo aqui no capítulo 34 de fazer isso. Né? E aí você vê aqui um outro texto também, deixa eu ver aqui. Veja como é que é. Veja como é que são as coisas. Deus diz para Moisés exterminar todos os residentes de Canaã. Quer dizer, Moisés criou um povo. Deus, aquele Deus de Abraão. Mas quem é esse Deus de Abraão? O povo perguntou. É o Deus de Abraão, aquele mesmo Deus que os nossos antepassados e tal. Esse Deus quer que a gente vá para o deserto. Mas a gente não pode ficar aqui no Egito, não. Tem que ir para o deserto. Porque no deserto eu tenho condições de mandar em vocês. Eu tenho como fazer os meus truques. Né? Eu vou subir ao monte para falar com Deus e Deus vai falar através de mim. E vocês vão obedecer tudo quanto Deus mandar. Se ele disser, vem me chupa, vem me chupa. Acabou. É o que Deus fizer, vocês vão ter que fazer. Amém, Moisés. As ovelhas disseram. Aí Moisés agora, ele pede para que o povo extermine todos os residentes de Canaã. Por quê? Porque Moisés quer acabar com o povo de Canaã. Justamente por causa da influência. Porque Canaã tinha uma influência religiosa politeísta muito forte, muito grande. Então ele destruindo e calando a boca desse povo, ele consegue então manobrar o povo melhor, para que o povo não escute. Quer dizer, se feche, fique surdo, mudo e cego. Não veja, tape os seus ouvidos. Olha o que Moisés fala. Veja, já viu aquele cavalo? Moisés olhou para os cavalos e percebeu que os cavalos tomavam susto. Então, a viseira é importante para o cavalo. Você coloca a viseira aqui no cavalo, ele não olha para a direita. Está aqui, ó, eu fazendo gesto aqui desse radical. Eu não estou vendo. Quer dizer, estão os deuses aqui me chamando, os profetas me chamando, não estou vendo. Quer dizer, aqui do outro lado, você fecha também. Eu posso aqui estar desse lado de cá fazendo diversos movimentos e eu não vejo. Eu estou só olhando Moisés. Ele chega. Olha o que Moisés fala. Não olhes nem para a direita, nem para a esquerda. Apenas para o que eu falo para você. Aliás, para o que Yahvé quer falar para vocês. E é desse jeito que funciona. É assim que esse homem, Moisés, Josué, Caleb, todos eles trabalharam nessa forma. Exterminar a oposição para que ele possa ter a razão. É desse jeito. Então, em Números capítulo 33, vai anotando. Anota esse versículo. Números capítulo 33, versículo 50 e 52. O próprio Deus, ele está dizendo, Deus, entre aspas, que era o próprio Moisés, Deus dizendo para Moisés exterminar os residentes. Aí você vê que em Números capítulo 33, versículo 50,
ele manda o povo exterminar todos os residentes de Canaã e destruir todos os seus símbolos religiosos e posses. Veja, por que Moisés manda sempre as pessoas destruir os símbolos religiosos delas? Porque as pessoas eram politeístas. Elas tinham tendências ao politeísmo. E Moisés queria o monoteísmo porque ele era o único Deus. Você compreende? Aí você vê também em Deuteronômio, anota, por gentileza anota, Deuteronômio capítulo 2, versículo 33 e 36. Veja, esse versículo é interessante porque, seguindo as instruções de Deus, os israelitas destruíram todas as cidades. Moisés, ele pede para que as pessoas destruam todas as cidades, acabe com todo mundo. Até crianças, pessoal. Tudo que você pode imaginar. Todas as cidades, todos os homens, todas as mulheres, não deixem nada. E aqui o texto, olha o que diz, eu vou ler com vocês. É com vocês. Eu não gostaria que você fosse preguiçoso do outro lado, não. Queria que você se interessasse e lesse. Logo no capítulo 2 de Deuteronômio, no início, você vai ver aqui no capítulo 30, no versículo 33, diz assim, ó, li aqui rapidamente. Veja que coisa interessante. Ele falou assim, ó. Ai. Deixa eu ver onde é que está o texto. Aqui, ok, pronto, ok. Deuteronômio 2, 33. Veja o que ele diz. O Senhor nosso Deus, veja que ele começa sempre com Deus. O mentiroso é sempre assim. O picareta sempre começa falando em Deus. Todos os políticos começam falando em Deus. Já percebeu isso já? Picareta de altíssima qualidade. Quando ele quer que você faça alguma coisa, ele não pede. Ah, faz pra mim? Não. Deus está mandando te dizer. Deus está mandando te falar. Às vezes as pessoas querem alguma coisa de você e falam assim, ai, poxa, Deus te abençoe em dobro. Deus vai te dar em dobro. É sempre Deus. O picareta é sempre assim. Ele começa falando em Deus. Aí diz o seguinte, e o Senhor nosso Deus nulo deu diante de nós e o ferimos. A ele e a seus filhos. Veja que arrogância, que prepotência do povo de Israel. Eles estão aqui zombando do povo, porque eles conseguiram entrar na cidade e matar todo mundo. Olha só que coisa. Ele conseguiu entrar na cidade, o povo de Israel, e matar todas as pessoas, inclusive crianças. E agora eles estão zombando dessas pessoas. Aí ele diz assim, ó. E o Senhor nosso Deus nulo deu diante de nós e o ferimos a ele. Olha que amor, ao amor. Ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades e destruíamos todas as cidades. Isso aqui eles estão se orgulhando. Gente, isso aqui eu choro quando eu vejo uma coisa dessa. Eu choro quando eu vejo uma coisa dessa. Eu vendo pessoas se gabarem de ter matado crianças, de ter matado idosos. Eles estão fazendo um balanço aqui. Sabe o que é um balanço? De todas as tragédias que eles fizeram. Eles estão fazendo um balanço de tudo, dizendo, olha, nós fomos lá. Você sabia que nós destruímos eles? Acabamos com eles, pisamos eles. Pisamos legal, matamos os filhos deles. Está aqui escrito. Ó. E naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e destruímos todas as cidades de homens e mulheres e crianças. Não deixamos ninguém vivo. Está aqui escrito na Bíblia. Não deixamos ninguém vivo. Eles estão se vangloriando. O povo de Israel está se vangloriando de ter matado crianças e não ter deixado ninguém. Eles estão se vangloriando diante de Moisés, dizendo, Moisés, ou o superintendente, nós conseguimos fazer isso, nós matamos essas pessoas. Somente tomamos por presa o gado. Olha só, somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. E eles estão se vangloriando nesse versículo, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 33 até o 36. Eles estão... Pessoal, você sabe o que é isso? Você sabe a gravidade disso? Você sabe o que é uma pessoa, chegar uma pessoa e se vangloriar? Imagina só. Imagina que tem traficantes, todos eles lá reunidos no morro tal. E esses caras começam a dizer, fulano, fui lá, roubei aquele cara, o cara... Sabe, deu o celular pra mim. Quando ele deu o celular, cara, eu puxei a arma na hora e dei 2 tiros no peito dele.
e peguei a moto, saí rindo, meu irmão. Aí o outro fala, queimei o cara, coloquei pneus nele. Queimei o cara todinho lá, o cara gritando. E eu queimei, coloquei gasolina, mano. E queimei ele lá. O outro fala, arranquei o pescoço do cara. Eu aconteci. Imagina um balanço desse entre traficantes. Dizendo sobre as maldades que cometeram. Exatamente isso. Em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 32 até o 36, ele fala exatamente desse balanço. Eles estão relatando. O povo de Israel, os terroristas, povo não. Os terroristas de Israel, e encho a boca para falar isso, terroristas. Porque se esse povo tivesse nos dias de hoje, você pode ter a mais absoluta certeza e sinceridade que eles estariam queimando os aviões por aí, derrotando pessoas e andando com fuzis, granadas e fazendo grandes e grandes assaltos, aonde Bin Laden ia ficar com receio desses caras. Os líderes religiosos, eles não estão interessados em você, meu querido. Você morre, vem mais 100, e a conta nunca fecha. São terroristas. Você não pode olhar com um olhar poético para Elias. Você não pode olhar com um olhar de romance para o profeta Moisés, para o profeta, para o rei Jeú, né? Um dos maiores assassinos de Israel. Davi. Eu vou colocar meu nome de um assassino, né? De um genocida, de um infanticida chamado Moisés, o Davi. Sabe, coloca Hitler, Mussolini, sei lá, coloca qualquer outro nome. Você entende? É impressionante um negócio desse, as pessoas ficam olhando isso. Vamos lá, veja se eu estou errado. É a síndrome de Estocolmo. É quando você começa a priorizar e a se apaixonar, a se afeiçoar pelo seu próprio algoz. O camarada olha para Moisés, mas ele fez todas essas atrocidades? Não, ele fez o que Deus mandou. Ora, então qual é a diferença desse povo aqui fazendo o que Deus mandou e o Estado Islâmico matando, metralhando, acabando, arrancando o pescoço, dizendo que está amando do próprio Deus Alá? Qual é a diferença? Diga aí, tem alguma diferença? É porque meu Deus foi que mandou. E o Deus deles não é Deus. É o que, finalmente? As pessoas tinham uma paixão e medo por Moisés, porque Moisés mandava matar na cara dura, mandava matar o próprio pai, mandar matar mãe. Você fala, não, diz, aí também já é demais. Não acredito nisso, não está na Bíblia. Está na própria Bíblia. E as pessoas hoje sofrendo da síndrome de Estocolmo, porque elas leem a Bíblia como a literatura divina. Elas não leem a Bíblia como realmente você pega um livro aqui, pronto, vou ler aqui um livro tal, e vou ler, acabou. Uma literatura normal. Para que você possa ter senso crítico. Se você não tem senso crítico, aí acabou, meu amigão. Complicado, muito complicado mesmo. Aí você vê que, olha que coisa interessante, né? Os israelitas, ainda em Deuteronômio, eu li Deuteronômio capítulo 2. Versículo 33 e 36. É bom que você do outro lado anote. Os israelitas, com a ajuda de Deus, mataram todos os homens, mulheres e crianças de todas as cidades. Deuteronômio capítulo 3, versículo 3 até o 6. Aí veja, olha a tolerância religiosa. Deus, no caso Moisés e a sua tropa, a sua elite, né? Moisés, Josué, Caleb e outros terroristas daquela época ali. Ele destruiu todos os seguidores de Baal. Todos os seguidores de Baal. Olha o que está escrito ainda. Deuteronômio, não é isso? Deuteronômio capítulo 4, versículo 3. Veja que coisa. Por isso que você, do outro lado, não deve se esquecer de citar a Bíblia para gente. Porque ele fala, nós somos tolerantes. Tolerantes como? O que é tolerância para você? Porque eu não entendo isso. Porque está na tua própria Bíblia. Olha aqui, ó, Deuteronômio 4:3. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Pois todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Mas não foi Deus que consumiu. Não é Deus que vem aqui e passa a faca no teu pescoço. Quem passa a faca no teu pescoço é um jagunço que dominado por uma ideologia miserável da religião,
Ele acredita que é Deus que está mandando ele fazer isso. Mas é isso que os ditadores fazem, colocando sempre uma entidade invisível que te vê em todos os lugares e que sabe dos teus pensamentos, sabe do teu coração, sonda o teu entendimento, sabe do teu entendimento. E esse Deus está investigando o tempo todo aquilo que você está dizendo. Então fica fácil para um ditador chegar e dizer para você que isso ou aquilo. Aí você veja aqui uma coisa interessante. O próprio Moisés ainda, ele com medo. Olha o medo de Moisés. Se você for pegar, leia, Êxodo capítulo 23, versículo 32. Moisés diz assim, fique longe daqueles que adoram um Deus diferente. Se as pessoas fossem seguir a Bíblia, olha o que aconteceria. Você deveria ficar longe de uma pessoa que adora um Deus completamente diferente de você. Porque a Bíblia está dizendo isso. Êxodo capítulo 23, versículo 32. Olha o que diz. Não farás concerto algum com eles e com os seus deuses. Então quer dizer, se Deus está dizendo, está deixando bem claro o próprio Deus de Moisés, que é o próprio Moisés, para você ficar longe, não fazer nenhum tipo de concerto, não tolerar ninguém que adore outro Deus que não seja o Deus de Israel. Isso é bem exclusivo, isso é bem claro, isso é único, isso é cristalino, isso é claríssimo. Moisés com medo do povo se interessar por um outro Deus. Então você vê que aqui o próprio Moisés, ele está com medo disso. Aí o que acontece? Então ele pede para que você fique longe. Moisés, ele não tolera a adoração de qualquer outro Deus. Não adianta, você não pode, de hipótese alguma, de maneira alguma, é proibido você adorar outro Deus. Olha o que ele diz aqui, Êxodo 34, 14. Ele diz o seguinte, deixa eu ver aqui. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso ele é. Deus, ele está deixando bem claro para você que você pode ser morto por causa disso. Deuteronômio capítulo 13 está deixando bem claro para você que se você for para uma outra religião, você deve matar essa pessoa que te chamou. É exatamente isso. Mas, Jason, só me chamaram. Não me forçaram. Não te forçaram, não me forçou. Mas se essa pessoa te chamar, em Deuteronômio capítulo 13, versículo 6 até o 12, está deixando bem claro que se essa pessoa for tua mãe, for teu pai, for teu amigo mais amado e mais chegado, se essa pessoa for teu filho, ou for a tua filha querida do teu coração, pegue a sua espada, pegue sua faca e mate essa pessoa. Aí tem pessoas, teólogos, que dizem que é pra gente concordar com isso. Aí eu pergunto, isso aqui é síndrome de Estocolmo ou não é? Como é que eu vou matar minha mãe por causa de um livro da Era do Bronze? Por favor. Não tem condição. Né? E aí você vê que aqui, eu separei alguns versículos para vocês. O próprio Deus, olha que coisa, o próprio Deus, ele encoraja os israelitas a roubarem os egípcios. Você fala, não roubarás, não é? Não está escrito não roubarás? Não matarás? Pois é. Mas eu não sei para quem Deus falou não matarás e não roubarás. Já que ele manda matar... Isso daí não tem o que falar não, meu amigo. E sem contar que foi ele, o próprio Moisés, ele mandou matar apedrejados todos os necromantes, os adivinhos e espíritas. Aí você que é do outro lado, que diz que acredita que Deus é perpétuo, que a palavra de Deus não muda... Não é você que diz que Deus é imutável? Então, se a palavra de Deus é imutável, por que você não sai por aí executando os espíritas? Está mandando? A tua Bíblia não está mandando? Ah, mas isso foi na época da lei. Peraí, mudou, foi. Deus agora mudou. O que Deus mandou antes, agora mudou. Não é mais o que Deus quer. Se Deus disse que dar o caneco lá atrás era errado, agora ele diz, não, pode dar o caneco, agora pode. Tranquilo. Eu tive meu filho aí, meu filho veio e mudou tudo lá atrás, porque eu estava errado, eu acho que eu fiquei velho. Aí meu filho veio, administrou tudo, né, fez uma limpeza completa das minhas leis. Aí agora, aquelas coisas que eu proibi lá atrás, está tudo errado hoje. Agora vocês podem fazer tudo. Inclusive comer o caneco do outro, você pode adulterar, você pode fornicar, você pode roubar, você pode matar, você pode fazer tudo. Desobedecer o sábado, inclusive trabalhar no sábado, você pode também. Então quer dizer, você entende o que é crente? É um bicho completamente contraditório. Porque se Deus... Moisés falou que se a filha de um sacerdote
perdesse a virgindade antes do casamento, ela deveria ser queimada com fogo na frente de todas as pessoas. Vamos lá. A filha do pastor da igreja, fala, Espírito, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Imagina quantas menininhas que é filha de pastor que está casando sem ser virgem. Deve ser executada. E outra, ser queimada viva, com fogo, na frente da igreja. Inclusive, os aliados de Moisés, aqueles que babavam o ovo de Moisés, aqueles que faziam parte da sua mão direita, os seus dedos, sua mão, seu braço, essas pessoas, que eram os sacerdotes, por exemplo, essas pessoas tinham escravos humanos. Está aí, está escrito aí. Agora você vê, é proibido o adultério, é proibido a perda da virgindade antes do casamento. Mas era permitido ter escravos humanos. Você entende como é que é isso? Aí você compreende que um Deus desse está se revelando para Moisés. Meu irmão, um Deus desse é para se jogar no lixo. É um Deus pior que o pior selvagem já escrito na modernidade. É pior do que um psicopata, um sociopata. É esse Deus de Moisés. Para que você quer um lixo cultural desse? É a cultura de Israel. É a cultura de Moisés. É a cultura dos judeus. É isso que eles querem seguir e colocar na prática essas leis da Bíblia, do livro sagrado, que você do outro lado deveria ler e você não lê a praga do seu livro para você entender o que você está lendo. Um homem, ele amaldiçoou e blasfemou o nome do Senhor. Quer dizer, alguém muito furioso, que estava descontente com as leis de Moisés. Alguém que disse, manda Deus ir para os infernos, como é que eu vou acreditar num Deus desse? Conversa de Moisés, gente. Isso é conversa dele. Deus não está falando com esse cara, não. Aí sabe o que foi que Moisés fez na frente de todo mundo? Moisés pegou a mensagem, fechou os olhos e perguntou, Senhor, o que eu devo fazer com uma pessoa que acabou de blasfemar do meu e do teu nome? O que eu devo fazer com essa pessoa, Senhor? Na hora, Deus não perde tempo. Deus quer ver sangue. Na hora. Moisés, quando perguntou a Deus, aí Deus falou para que Moisés juntasse toda a comunidade dos homens e apedrejasse este homem até a morte. E fizeram isso. Os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Quer dizer, é um contato rápido, é um vapt-vupt. O cara blasfemou agora ali. Aí Moisés olhou para a cara dele e falou, rapaz, olha, se fosse eu te matava agora. Mas não é por nada não, eu vou consultar o Senhor agora. Vou pedir para Deus, Deus, Santo Jeová é poderoso. Aí Deus falou com ele, mata o cara. Apedreja ele. Mete fogo nesse cara. Ele blasfemou contra o meu nome. Quer dizer, é um psicopata uma droga dessa. Uma peste dessa só pode ser um psicopata. Manda matar um troço desse, não é possível correr dessa. Aí daqui a pouco eles dizem que eu que estou vilipendiando a fé deles. Quer dizer, o que eles queriam? Matar as pessoas? Aí pelo fato de eu atravessar no meio, dizer, opa, aí você está vilipendiando a minha fé, meu sentimento religioso. Olha que Deus está mandando pegar uma faca para matar as pessoas que desobedecem a sua palavra. Você está entendendo, meu irmão, para onde vai essa doideira? Aí veja que Deus, inclusive através de Moisés, sempre através de Moisés. Deus nunca fala sozinho. Não. Sempre tem que ser através de algum idiota. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Sempre tem que ter alguém com parafusos a menos. Alguém psiquiatricamente, dependendo da farmacologia. Alguém que neurologicamente precisa de uma cirurgia, de uma intervenção rápida. Aí Deus só fala com esses caras. Louco. Aí você vê que Deus planejou, e Deus vai descrever aqui para você, através de Moisés, o que ele planejou para aquelas pessoas que desagradam ele. Ele falou que enviaria pestes, febres ardentes que consumiriam os olhos, etc. Tudo isso.
Aí ele reservou algo ainda pior para as crianças. Ele diz assim, ó, semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. Enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. Está aí escrito. Quer dizer, é só você olhar torto para Deus, que Deus vai te mandar uma fome tão miserável que você vai comer teus próprios filhos. Olha que Deus misericordioso e bom. Uma coisa interessante, Brasil, é que Moisés disse que Deus disse para ele dizer para o povo que não era para o povo olhar. Olhar, não é tocar, é olhar para os instrumentos do santuário quando esses estivessem cobertos. Porque Deus poderia matá-los se eles fizessem isso. Quer dizer, olhar, só isso. Agora veja uma coisa interessante, veja a maneira como Deus tratava as pessoas doentes de lepra, hoje em dia conhecido como hanseníase. Deus disse para Moisés que expulsasse do acampamento todo leproso, e todo aquele que padecesse de fluxo, e todos os imundos por causa do contato com algum morto. Assim, pelas instruções de Deus, o doente foi abandonado, foi deixado para sofrer e morrer sozinho, Deus pouco se lixando. Em outra passagem está escrito o seguinte, e aconteceu que queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Quer dizer, ele não gosta de queixas. O que foi que ele fez com esses queixosos? Ele mandou queimar todos os queixosos vivos. E ele falou, e isso os ensinará a não reclamar mais. Você entende? Agora veja que coisa sádica. Em um outro momento, os israelitas olharam de um canto para o outro, saíram procurando e acharam um homem que estava apanhando lenha. Ele estava pegando lenha para fazer alguma coisa no sábado. Então Deus ordenou que esse homem fosse apedrejado. Você acredita numa coisa dessa? Só para você ter uma ideia, os sacerdotes, as pessoas que pegaram esse homem colhendo lenha, coitado. Ele não estava com uma retroescavadeira trabalhando num pleno sábado, arrancando, quebrando tudo, né? E não, nada disso. Ele só estava colhendo algumas lenhas, porque eu acho que se atrasou de algum compromisso dele. E ele queria dar comida para a família. Queria levar alguma coisa, um lanche da noite, da tarde, um aquecimento para a sua família. Aí o pessoal pegou esse homem e os sacerdotes disseram, mas o que ele estava fazendo? Ah, ele só estava colhendo lenha. E os sacerdotes não queriam matar o cara. Mas aí perguntaram para Deus o que Deus queria fazer com esse homem, coitado, esse pai de família, que só tinha colhido lenha para abastecer a sua família no sábado. Sabe o que é que Deus falou? Execute. Mate. Apedreje esse miserável até que ele sangre. Corte ele em pedacinhos. Mas Deus te ama. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, é esse aí, o Deus de Moisés, você está entendendo? Quer dizer, todos os castigos injustos são completamente importantes para Deus. Esses estatutos, eles são completamente perpétuos para toda a humanidade. E assim Moisés fez uma coisa muito habitual, o que ele fez? Matou todo mundo. Nenhum escapou. E ainda tomaram a terra, as posses e o ouro do povo. Quer dizer, Brasil, é esse o Deus que você acredita? É esse o Deus que você quer que eu siga? São essas escrituras que você quer que eu siga? É isso mesmo que você está me falando? Cara, não é possível que você entenda que Deus vai lá, Deus não consegue livrar uma pessoa de um estupro. Não consegue de modo nenhum. Mas Deus consegue pegar um povo, entregar na mão de Moisés, todo mundo atado, todo mundo fechado, boca calada, entregou na mão de Moisés. E Moisés vai lá e pega o pescoço, a cabeça e passa a faca. Obrigado, Deus. Te agradeço, Senhor, por ter matado essas pessoas. E você acredita nisso. Como é que você não tem nojo de uma coisa dessa, cara? E depois o desumano sou eu. O que não presta, sou eu. As trevas do mundo, sou eu. A ovelha negra, sou eu. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível que você não lê essas barbaridades nesse livro. E se lê, como é que você consegue justificá-las? Só para você ter uma ideia, depois que o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, Deus percebeu. Deus falou, ih, rapaz, ó, tá havendo mistura de classes, misturas culturais. Eu não quero o meu povo se misturando com esse povinho miserável que não é israelita. A pupila dos meus olhos são israelitas. Eu não tenho outro povo. Eu não amo ninguém. Eu só amo os israelitas. Aí, quando os filhos de Israel começaram então a namorar,
noivar, a se casar, Deus entendeu que isso era prostituição. E sabe o que foi que ele fez? Ele disse para Moisés: toma os cabeças do povo, enforca-os, todos eles, diante do Senhor, diante do sol. E isso satisfará o próprio Deus. Deus vai ficar satisfeito, tranquilo, quando os chefes de cada uma dessas tribos que deixou que seu povo namorasse, noivasse, casasse com os filhos de outros povos, só pelo fato de eles não terem prestado bem atenção a essas coisas, eles serão enforcados. E para você do outro lado que imagina que Deus ama todos e que Deus não faz acepção de pessoas, veja que sob as ordens do Deus de Israel, o exército de Moisés derrotou os medianitas. Então o que foi que eles fizeram? Eles mataram todos os homens, mas eles levaram presos as mulheres e também as crianças. Então quando Moisés viu os prisioneiros, aí ele disse furiosamente: deixastes viver todas as mulheres? Matai todo o varão entre as crianças, e matai toda a mulher que já conheceu algum homem. Porém, todas as crianças fêmeas que têm vagina, que não conheceram algum homem, deixai viver para vós. Assim os israelitas voltaram e fizeram como Moisés fez, como Moisés ordenou. Instituiu, inclusive, matando todos, com exceção das virgens. Deste modo, salvaram-se 32 mil virgens. Agora veja como é que Deus tem um plano para salvar as virgens. Quer dizer, por qual motivo Deus só quis salvar meninas virgens? Não quis salvar as outras meninas. Não quis salvar as mulheres que já tivessem conhecido algum homem. O que Deus tem a respeito de virgindade? Você entende, Brasil, que um Deus desse não pode ser concebido na cabeça de um ser pensante? Não há possibilidade, meu irmão. E para todos os efeitos, veja o que foi que Deus disse para Moisés. Ele disse para que Moisés pudesse exterminar todos os residentes de Canaã e destruir todos os seus símbolos religiosos e pegar todas as suas posses. Veja como é que esse Deus bíblico, ele é esperto. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Sim, agora nós vamos entrar em Deuteronômio para que você possa entender que eu estou provando para você e te mostrando tudo isso. Veja que, seguindo as instruções impiedosamente de Deus, os israelitas destruíram todas as cidades, tudo. E os homens também, destruíram as mulheres, as crianças, idosos, tudo. Aí eles disseram: não deixamos ninguém vivo, disseram eles. É só você ler aí. Veja que Deus, ele destruiu todos os seguidores de Baal Peor, pelo menos é o que está escrito aqui. Você entende? Aí veja, Deus também disse que se você do outro lado adorar um Deus errado, o Deus ciumento vai te matar. É o Deus de Israel. E por falar nisso, veja qual foi o ensinamento pedagógico e didático de Deus. Quer dizer, ele ensinou os israelitas a matar sem clemência todos os habitantes, todos os estranhos, de todas as terras que eles conquistaram, e tudo, por onde ele fosse, matasse todo mundo. E tem uma outra coisa. Se você do outro lado, que está obedecendo a Deus, se você mostrar alguma clemência na hora de matar os estranhos, aí Deus ficará irado com você e vai destruir você do nada. Deus destruirá a tua vida. E para você do outro lado que diz que Deus ama todo mundo, que Deus perdoa tudo, que Deus ama todos como igual, o cara não faz uma bobeira dessa, não diz um negócio desse. Veja que Deus ordenou ao seu povo que consumisse todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Teu olho não poupará, você não poderá perdoar essas pessoas. Mate todas as pessoas que não têm fé em Yahvé. Tudo que tiver pela frente, tudo que você colocar o teu pé, a planta do teu pé, mate todas essas pessoas. Eu só quero Israel na terra e mais ninguém. Ou todos os povos submetidos a Israel. Desse jeito. Tem uma outra coisa, Brasil. Para você que acredita que Deus é um ser favorável com todas as pessoas e trata todos como iguais, veja que diz o seguinte: se você ouvir de uma cidade onde outro Deus é venerado, destrua todos na cidade, até mesmo os animais, e queimem tudo. Quer dizer, Deus está dando uma ordem para o povo de Moisés, que se eles ouvirem, quer dizer, eu não tenho nada a ver com aquele outro bairro lá na frente. Nada a ver. Estou aqui na minha. Mas aquele povo adora um outro Deus que não é o meu. É isso mesmo. O que a Bíblia fala? Mate, vá lá, acabe com os ídolos deles, arrombe a porta daquela congregação, destrua tudo que tem lá dentro, mate todos eles, assim como Jeú fez. Jeú acabou com todos os profetas, com todos os crentes, com todas as mulheres, com todas as crianças que estavam dentro de uma congregação. Jeú entrou lá, mandou os homens dele trancar todas as portas, todas as saídas, e disse o quê? Vocês estão adorando um outro Deus que não é o nosso. É sério isso? Eu vou matar todo mundo que está aqui hoje. E matou todo mundo. Jeú.
Mas quem é que conhece isso na Bíblia, né? Os pastores não gostam de falar sobre esse assunto, mas pesquise, meu irmão, pesquise. A Bíblia deixa bem clara que você, do outro lado, deve matar todas as pessoas que tenham uma convicção religiosa diferente da sua. Tá duvidando disso? Então quer dizer, cara, é loucura a religião. Entende? Veja que qualquer um que não escutar um sacerdote ou não escutar um juiz deve ser executado. Quer dizer, não ouviu o pastor, executado. Não quis ouvir o cara lá que foi instituído como juiz da igreja, executado. Aí você vê que irônico agora, né? Deus, ele viaja com as pessoas, ele viaja com o exército, aí ele briga na guerra dessas pessoas. Mas na hora, por exemplo, de ajudar uma pessoa nos dias de hoje, ou no mundo real, esse Deus não aparece para absolutamente nada. Você imagina que atitude maravilhosa e ética e moral, porque é moral absoluta de Deus. Veja que Deus olhava para as cidades de canto a canto. Aí ele pegava aquelas cidades e entregava na mão dos israelitas, para que os israelitas matassem todos os machos, incluindo velhos, meninos e bebês, ao fio da espada. Aí salvassem apenas as mulheres, e essas mulheres que servissem para o povo de Israel. Você está entendendo? Tudo virgenzinha. O que você acha? Você imagina um Deus desse aí? Mas misógino, machista completo. Eu fico vendo mulheres com a Bíblia na mão defendendo a porcaria de um Deus desse. E sobre essas cidades ainda, Deus diz o seguinte: porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá por herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Mate os velhos, os doentes, as grávidas, as crianças e os bebês. Mate tudo. Outra coisa, Deus disse: se você tiver um filho teimoso e esse filho for rebelde, se não tiver conserto, então peça ao pessoal da sua igreja para apedrejar essa pessoa, da sua congregação. Não deixe um filho rebelde viver. E sabe o que foi que Deus disse para aquelas pessoas que não acreditam nele? Os ateus. Essa é para os ateus. Ele falou: pendurem em árvores os corpos daqueles que são malditos de Deus. Eles serão uma bela decoração para mim. Deus dizendo aí para matar essas pessoas que não têm fé. Uma coisa interessante, Brasil, é que o Moisés, quase no final da vida, ele olha para todo o seu povo. Aí ele diz o seguinte: ele fala para que o povo possa destruir todos os habitantes de todas as terras pelos quais eles passarem. Quer dizer, meta a espada em todas as pessoas que não quiserem obedecer vocês, que não quiserem se sujeitar, servir vocês. Então vocês metam espada, guerreiem, acabe com a vida deles e conquistem a terra. E para você do outro lado, que acredita que o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, não vale mais, vai nessa, entra nessa. A Bíblia deixa bem clara que se você não obedecer a todas as leis que são determinadas no Antigo Testamento, Deus vai enviar uma série de maldições que são descritas em 52 versículos desse capítulo 28 de Deuteronômio. Agora, chupa essa manga, para você, eu preciso te perguntar, como é que você pode acreditar que um sádico como Moisés, como é que esse cara pôde ter falado com Deus e visto todos esses milagres? Como é que Deus se permitiu se revelar para esse cara? Só para você ter uma ideia, Moisés nunca e sequer permitiu que mulher falasse, ou que alguma mulher ensinasse, ou que alguma mulher assumisse pelo menos o controle de alguma coisa, ainda que fosse algo pequeno. Não, de jeito nenhum. Deus não deixava. Então, mas o que ele fazia? Ele mandava matar todos aqueles que pudessem demonstrar que seus supostos poderes não passavam de truques. Quer dizer, essas pessoas que desafiavam Moisés, que desafiavam as suas mágicas e os seus truques baratos e infantis, eram apedrejados, enforcados, mortos. Uma coisa interessante, Brasil, é que ele tinha um grupo de pessoas, um grupo monstruoso de pessoas que o idolatrava. Seguiam esse cara para todos os lugares, matavam e morriam em nome dele e por ele. Ai daquelas pessoas que dissessem que Moisés estava errado em algum ponto, pelo menos. Instantaneamente, imediatamente, ele mandava os seus capangas matar esses desobedientes. Ele mandava os fanáticos eliminarem essas pessoas do arraial. E os fanáticos faziam. E se algumas pessoas, inclusive, não obedecessem a Moisés, aí Moisés aterrorizava essas pessoas, jogava maldição em cima delas, diziam coisas terríveis e horríveis contra essas pessoas, chamavam essas pessoas de profanas, de pagãs, hereges, apóstatas, prostitutas, inclusive, e afirmava que elas não entrariam na santa terra prometida por Deus, muito menos entrariam no
céu ou gozaria de alguma oportunidade ao lado de Deus. Moisés, para nós termos uma ideia, ele dominava a mente das pessoas. Ele traçava o perfil psicológico dessas pessoas e matavam aqueles suspeitos. Ele eliminava aqueles que tinham cérebro pensante. Ele se livrava dos desobedientes. Ele açoitava os murmuradores, assassinava a sangue frio todo e qualquer pessoa que falasse contra ele ou contra o seu sacerdócio, contra o seu próprio Deus. E o que o povo fazia, Brasil? O povo era obediente, o povo tinha que obedecer e não questionar a autoridade do profeta, do sacerdote, do juiz, do legislador chamado Moisés. Porque somente esse cara falava com Deus, ninguém mais falava. Moisés queria um povo que apenas rezasse. Um povo que concordasse, se ajoelhasse e obedecesse cegamente e unicamente às suas palavras, porque as suas palavras eram a palavra de Deus. Ele tinha um curral, Brasil, um curral de animais de todos os tamanhos, de todos os pesos, envergaduras e idades, que eram humanos, seres humanos que trabalhavam para ele, construíam para ele, roubavam e matavam para ele ficar cada vez mais poderoso e cada vez mais rico. Moisés amedrontava as pessoas com seu Deus invisível, afirmando que esse Deus via tudo, ouvia tudo, sentia tudo, percebia e anotava cada comportamento e cada pensamento de cada indivíduo em um seu livro. Tem um livro no céu também. Era isso que ele fazia as pessoas acreditarem. Moisés, inclusive, invadia as terras dos supostos pagãos, alegando que essas pessoas eram as piores pecadoras e que essas pessoas mereciam a morte por causa de suas idolatrias. E eu vejo hoje pessoas como Rodrigo Silva, Leandro Quadros, eu vejo pessoas como Augustus Nicodemos Lopes defenderem essas posturas de que aqueles povos em questão eram idólatras e mereciam morrer. Porque Deus tem o seu justo juízo. Quer dizer, uma pessoa que fala uma coisa dessa para você, não se pode confiar num ser humano desse. É igual aquele cara que está lá no islamismo, entre os muçulmanos, que manda o povo se explodir em nome de Deus, em nome de uma justificativa, em nome de uma causa, em nome de uma missão divina. Porque Alá, que Alá, meu irmão? Que Deus, que Jeová é esse? Para com isso. Então o que Moisés fazia? Moisés invadia a terra dessas pessoas. Ele acabava com tudo, se apropriava dos bens dessas pessoas, matava os homens, os adultos, as crianças do sexo masculino, muitas vezes do sexo feminino também, assim como matavam as mulheres casadas e só deixaram viver muitas vezes as meninas virgens, para que essas servissem de objeto sexual para os homens de Israel, para os aliados de Moisés, que se serviam dessas crianças, cara. E você, do outro lado, acreditando em todas essas barbaridades. Em todas essas barbaridades do Deus Israel. O lado obscuro, o lado macabro de Moisés. É difícil de acreditar. Difícil acreditar em saber que a serpente, o dragão, o diabo, Satanás, era o próprio Moisés. Existem muitos comentários a respeito disso, perguntando, olha, mas o Messias falou a favor de Moisés. Quando o Messias falava com os hipócritas, os fariseus, saduceus, as 12 quadrilhas de Israel, as 12 quadrilhas, e diz, olha, se vocês creem em mim, vocês tinham que acreditar em Moisés, porque ele falou sobre mim. O que o Moisés falou sobre o Messias? Nada mais que, quando o Messias aparecesse, era para matar eles. E o Messias falou na cara dos fariseus, saduceus, as 12 quadrilhas de Israel, que eles iam cumprir o que Moisés tinha falado a respeito dele. Que, quando o Messias chegasse e se declarasse filho do Pai, ou para eles filho de Deus, conforme a lei de Moisés, deveria ser morto. E foi o que aconteceu. Muitos comentários, muitos e-mails chegando para mim perguntando sobre isso. Já está há mais de 2000 anos oculto. Os últimos que denunciaram Moisés foi o Messias e os apóstolos, nossos irmãos os apóstolos. E meus irmãos, olha o que aconteceu com todos. Te pergunto, se todo o mal vem de Israel, uma pergunta, se todo o mal vem de Israel, de onde que vem o nome Yahushua, Yeshua, Javé, Adonai? Se todo o mal vem de Israel, te pergunto mais uma vez, Yahushua, Yeshua, veio da onde? Pense. Por que é tão difícil pensar? Está escrito, o Messias disse, é necessário morrer e como uma criança nascer e começar a aprender tudo de novo.
Talvez você diga, mas eu não preciso morrer e nascer de novo. Aí o que acontece? A maioria das pessoas saíram da religião evangélica ou da católica, saíram da religião, não morreram na carne e nasceram no espírito. E aí o que acontece? Erros. Aí, quando a pessoa sai do sistema evangélico ou católico, saindo, se ela não morrer e nascer como uma criança, como o Messias disse, para entrar no reino do Pai tem que morrer e nascer como uma criança, como vai descobrir a verdade? Aí as pessoas saem do sistema evangélico ou católico totalmente contaminado, e aí vai para onde? Para onde vocês acham que vai, meus irmãos? Não é para o judaísmo? Não é para as garras do dragão, da serpente, chamado diabo Moisés? Mais uma pergunta. Muitas pessoas dizem, mas Moisés falava com Deus de Israel. Eu te pergunto, tá cheio de pastor evangélico nos Estados Unidos, na Europa não, na Europa tem pouco, mas na América do Sul e na América do Norte, dizendo que fala com Deus. Com quem eles aprenderam isso? Não é com o diabo, chamado Moisés? Agora, se você acha que eles falam com Deus, se você está dizendo que Moisés falava com Deus, nas loucuras de Moisés ele estava falando com Deus, que como o diabo ia falar com o diabo se ele era o próprio diabo? Agora, se você está dizendo que Moisés falava com Deus, então os pastores evangélicos da América do Norte e da América do Sul também estão falando com Deus. Estão escutando vozes, não é? Porque tem muitos pastores dizendo, eu escutei de Deus, eu tive uma revelação. Ué, com quem eles aprenderam isso? Não foram com o pai deles, o diabo, Moisés? Tá vendo as coisas se encaixando as peças? Tá cheio de igreja aí evangélica no Brasil e na América do Norte aí que tá tendo revelação de Deus. Deus está falando com muitos pastores, eles estão escutando vozes, está falando com Deus. É a mesma coisa que aconteceu com Moisés. E com outros falsos profetas. Estão entendendo as coisas agora, meus irmãos? É bem claro. Olha bem. Moisés falava com Deus. Os pastores evangélicos na América do Sul e na América do Norte também falam com Deus. Olha que impressionante. É impressionante isso. Eles falam com Deus. Notem. Se Moisés não inventasse esse truque de falar com Deus, que era ele mesmo que inventou esse truque, como ele ia manipular as pessoas? Não é a mesma coisa que os pastores evangélicos falam? Olha, eu sou um homem de Deus, então eu estou escutando a voz de Deus, ele me revelou. E aí assim, os trouxas são enganados por eles, e aí segue esses pastores, cães do inferno, que só estão aí para roubar o dinheiro das pessoas e engana todo mundo. Estão entendendo as coisas, meus irmãos? O pai desses pastores evangélicos, do sistema religioso, principalmente do evangélico maçônico gospel e do Império Romano, catolicismo, é Moisés. Moisés não dizia, Deus me falou. Os pastores evangélicos na América do Norte e na América do Sul não falam a mesma coisa? Deus me falou. De quem eles copiaram? Pare e pense. Pense, meus irmãos. Pense. O Messias falou bem de Moisés. Aonde o Messias falou bem? O Messias só disse uma coisa. O que está escrito na lei de Moisés, ele falou de mim. Que quando eu chegasse, ele ia me matar. Era isso que ele disse. Não falou bem nenhum. Ele só falou que o Messias, não se esqueça, o Messias sabia o que ia acontecer com ele. Porque quando ele chegou aqui, ele só falou, se vocês não acreditam em mim, como vocês vão acreditar em Moisés? Porque foi isso que ele escreveu sobre mim. Que quando eu chegasse aqui, aliás, um detalhe, é um resgate. O Messias nasceu na Galileia, era galileu, tem em todas as escrituras antigas ele é galileu, nas novas agora, esqueminha do sistema judaico, catolicismo, evangélico, para fazer fortuna, mudaram para judeu. Se vocês pesquisarem, vocês vão perceber que o Messias nasceu na Galileia, ele era galileu, ele era um gentil. Satanás, Moisés, tinha seu povo. Era o judaísmo, os judeus, era o povo de Satanás. E as 12 quadrilhas. Tudo que saísse dos judeus era gentil. O Messias era gentil. Os apóstolos eram gentis. Nasceram aonde? Na Galileia. Galileu não é judeu. Parem e pensem, analisem, vejam a história. A Galileia era um país. Quem nasce na Galileia era galileu. Quem nasce na Judéia era judeu. O Messias era galileu, nasceu em Belém da Galileia. E aí o Messias escolheu 11 galileu, e aí uma cobra manipulada pelo diabo, chamado Judas Iscariote, judeu, se infiltrou para mostrar para o Messias. O Messias permitiu que ele entrasse para mostrar para a gente quem realmente são as 12 quadrilhas de Israel e aquele povo. É um exemplo para a gente. E aí depois o Messias tira ele fora e coloca o nosso irmão Paulo, verdadeiro nome, Saulo de Tarso, que não é hebreu. Saulo é turco, nasceu na Turquia, em Tarso, na Turquia.
Só que, notaram, meus irmãos, que as pessoas que saíram do sistema evangélico, maçônico, gospel, da Igreja Católica, voltaram para o judaísmo e agora quer transformar os nossos irmãos apóstolos em judeus. São galileus. Mas não, é judeu. Agora, para daqui para frente, é judeu. Para e pensa, meus irmãos. Porcos irracionais, mente contaminada. Saíram do sistema evangélico, em vez de morrer e nascer e aprender como uma criança, não, eles preferem ir para o Deus internet e ali o Espírito Santo internet mostrar para eles o que os judeus manipularam na história e deixaram aí para que quando saísse do sistema evangélico, maçônico, gospel ou da Igreja Católica, isse direto para o judaísmo. Uma armadilha perfeita que o diabo, Moisés, fez para pegar esse povo de cabeça fraca. Fraco de espírito. Vocês, meus irmãos, que já estão entendendo o que eu estou falando, que eu, como eu disse, eu estou dando para vocês aos poucos, para vocês pensarem. Não esperem que eu vou dar um prato feito para vocês. Eu vou dar aos poucos, e aí vocês vão pensar e vão pesquisar a verdade e vão descobrir muito mais coisas. É isso que eu quero, que vocês pensem, meus irmãos. Messias era galileu, os apóstolos eram galileu, o único era Judas Iscariote, que era judeu, e foi tirado, a fruta podre foi tirado. Então me diz, meus irmãos, em todas as escrituras antigas fala que os apóstolos eram galileu e o Messias era galileu. E aí, nosso pai enviou seu filho, enviou os apóstolos, enviou os profetas para ir lá na Judeia, no trono de Salomão, o primeiro trono do diabo na terra, para tentar tirar eles de lá. Vamos dar um exemplo melhor? O diabo montou um jardim do Éden para ele. Vamos dar um exemplo. Montou um jardim do Éden para ele. O templo de Salomão é como se fosse um jardim do Éden, é algo perfeito para eles. Não para nós, para eles. E aí o nosso pai, o que nosso pai fez? Mandou os profetas ir lá, se infiltrar e tirar as pessoas. Depois mandou seu filho para ir lá tirar as pessoas. E aí o nosso rei, o Messias, escolheu os 11 apóstolos, um se ofereceu, Judas Iscariote se ofereceu, e aí depois ele tirou essa fruta podre e colocou Saulo, nosso irmão Saulo, que os povos hipócritas que saíram do sistema evangélico, gospel, maçônico, cabeça fraca, não querem saber a verdade, querem escravizar vocês, eles estão no erro e querem continuar a fazer vocês ficarem no erro. Saíram do sistema evangélico, maçônico, gospel, e agora tudo para eles em hebraico. Agora, a língua de Satanás, diabo, Satanás, Moisés, o hebraico, agora é uma língua santa. O Messias agora não é mais galileu, ele é judeu. Ele falava hebraico. Os apóstolos eram galileu, agora é judeu, falam hebraico. Todo mundo agora é hebraico. Vocês vão cair nessas conversas fiadas, meus irmãos? Vocês são livres. Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová, Deus, Jesus Cristo. Se libertem dessas porcarias. Vocês são livres e vivam a vida normalmente. Normalmente. Façam bem, o amor ao Pai, o amor ao próximo e toquem a vida de vocês, meus irmãos. Então, para responder as perguntas que fizeram do Messias falando bem de Moisés, ele não falou bem, simplesmente ele falou assim, ó, se vocês não acreditam em mim, como vocês vão acreditar em Moisés? Que ele escreveu sobre mim. Ó, ele escreveu, quando o Messias vir na terra e se declarar filho de Deus, filho do nosso Pai, a lei de Moisés, o que Moisés escreveu, o diabo, Satanás, era para matar o Messias. Um exemplo, Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. E o que Caim fez? É um exemplo. Nosso pai era Adão. Um exemplo. Abel era o Messias. Caim era Moisés, o diabo, Satanás. Pensem, pensem. É um exemplo que o nosso pai deu pra gente. Pensem. Então, meus irmãos, só vocês pensar. Fujam do hebraico. A língua hebraica é uma língua diabólica. É satânica essa língua. Já estou avisando vocês faz tempo, mas os hipócritas que saíram das religiões evangélica, católica e maçônica, gospel, tudo contaminado, não querem morrer e nascer como uma criança e aprender com as pessoas que o Pai envia para partir o pão verdadeiro, sem contaminação. Porque a maioria dessas pessoas que estão partindo falando do nosso Pai, do nosso Messias, estão totalmente contaminadas, e infelizmente, é a verdade, eles estão totalmente contaminados, eles não querem morrer e nascer de novo do Espírito, e aí começar a aprender como uma criança